Olá pessoal, aqui é o Magno Brito. No vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo, um versus entre a aquarela Sonet e a aquarela da Paul Rubens. Eu tenho um review dessas aquarelas individualmente e eu vou deixar linkado aqui nos cards. Se você curte esse tipo de vídeo, já deixa o teu like, assim tu me ajuda aí a fazer com que esse vídeo ganhe mais repercussão. E se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva, que eu sempre vou estar fazendo esses vídeos aí de comparação e análise de material. Como eu havia comentado no review da aquarela da Sonet, tem muitas características parecidas entre elas, né? A principal é pelo acetato, porque em ambos condiz aí com os mesmos nomes, numeração, grau de saturação, impermanência, é basicamente a mesma informação. E tem muito comentário aí, pelo menos na gringa, né, que diz que é a mesma aquarela e que eles só mudaram de fato a embalagem. Não achei, na verdade, nenhuma informação de que a Paul Rubens comprou essa linha da Sonet ou se é fabricado na mesma, se é produzido, na verdade, pela mesma fábrica, né, que nem a Faber-Castell, né, que tem o mesmo CNPJ de outras marcas, como Tri, se eu não me engano, e tal. Então, a princípio eu achei que seria isso, mas não achei nada parecido, sabe? Nada, nenhuma informação concreta. As diferenças da pastilha é que a pastilha da Sonet ela é um pouquinho menor, ela parece a pastilha da White Nights, é o mesmo tamanho. Só que essa da Paul Rubens ela é um pouquinho mais chata, o que dá a impressão de que ela tem mais tinta, mas na real é a mesma quantidade de tinta. Eu vou fazer o teste e a princípio ambas saem do mesmo jeito, assim, da pastilha. Então você não precisa de muito esforço para umedecer e tem uma boa espalhabilidade no papel, assim. Não fica com um gruminho, sabe? Eu vou fazer esse teste, eu não vou fazer o teste de construção de camada, porque eu tenho um vídeo individual de ambos, então eu vou fazer esse teste rápido e já vou partir então para o teste prático, onde eu vou dividir o desenho no meio e vou fazer a mesma pintura. Eu sei que é um pouco complicado, ainda mais tentar fazer um retrato utilizando as mesmas cores e tudo. E de antemão já digo para vocês que eu perdi uma parte do vídeo bem finalzinho, então já vou deixar aqui meio que orientado, porque eu fiquei meio bravo, porque eu acabei fazendo e aí do nada o meu celular parou e aí eu acabei perdendo. Enfim, curtam um processo aí de pintura e no final do vídeo eu volto para dar as minhas considerações sobre o que eu achei e também sobre se as cores são parecidas de fato, sabe?
Bem, bora conversar então sobre análise e as minhas impressões desse verso aqui, né? Dessa batalha de aquarela. Para mim, honestamente, é o mesmo material, o mesmo pigmento, só que em apresentações diferentes. Algumas cores bem pontuais, tá? Teve um tom de azul, um tom de magenta e um tom de amarelo que eu senti que é um pouquinho mais puxado ou pro tom quente ou pro tom frio, mas só. De resto é tudo muito parecido, desde a espalhabilidade até a forma como a tinta corre no papel, as manchas, né, ficam no papel. Eu fiz um desenho prático, né, dividindo a folha no meio, então na primeira camada não tive problema, que foi na parte da Paul Rubens, só que aí quando eu fui fazer a parte da Sonet, meio que a fita crepe ou não segurou, ou a folha estourou, enfim, ficou com uma mancha no meio e acabou mostrando ali, né, essa divisão, mas depois eu contornei fazendo aí uma pintura um pouco diferente, sabe? Numa visão geral, se você tem um estojo, tu não precisa do outro. E se você tá pensando em investir em uma dessas aquarelas, eu acho que precisa ser levado em consideração o fato de que o da Sonet, a longo prazo, como é um papelão, apenas um papelão, ele vai rasgar muito mais rápido do que o da Paul Rubens, que é um estojo, e que depois você consegue reutilizar ele, tá bom? Eu, particularmente, prefiro o da Paul Rubens por esse aspecto. Uma coisa importante que eu gostaria de falar, e eu acho que eu vou bater na mesma tecla todos os vídeos, é que para você fazer uma arte bacana, você não precisa de materiais caros ou de muita coisa. Só com um lápis, uma borracha e um papel, tu já consegue desenhar e desenvolver. E se você está pensando em investir em aquarela e ainda está muito apertado, as cores primárias já funcionam perfeitamente. Então, eu queria deixar esse adendo aqui porque às vezes um público mais jovem pode achar que só com coisa, sei lá, muito cara ou com muita tinta você vai conseguir pintar. Então eu acho importante aí fazer essa reflexão e ser às vezes um pouquinho mais incisivo em relação ao consumo. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Qualquer dúvida, comentário, sugestões, tu pode me escrever. Desejo aí a todos um Feliz Natal, né? Porque esse vídeo vai na quinta, então boas festas. E se você tiver alguma dúvida, pode me chamar no Insta. O link ficará aqui embaixo na descrição do vídeo. E por hoje é isso. Até!